Olá a todos, meu nome é Marcelo Caetano, eu sou o técnico aqui do Laboratório de Materiais da FATEC de Mojimirim. A intenção desse vídeo vai ser executar um ensaio mecânico de resistência, atração, e onde a gente vai ver com detalhes o procedimento passo a passo para a realização do ensaio, como preparar o software e como preparar o equipamento com o corpo de prova para a realização desse ensaio. Bom, para a gente acionar a máquina, primeira coisa, né? Tomada, vai estar energizado aqui, a tomada 220, e a tomada do computador já está, né, feita a conexão. Uma outra coisa que a gente pode prestar atenção aí e de maneira, né, informativa, para não ter erro na hora de executar um ensaio, é que tem que estar conectado, na onde está escrito sensor, o cabo da célula de carga. Então, na máquina já tem montada uma célula de carga padrão, que sai esse fio aqui, conectado aqui nesse painelzinho, na onde está escrito sensor. Já esse outro cabo aqui, ó, que é um controlador portátil, né, um joystick, ele vai ser conectado ali na onde está escrito controle. Então é um controle portátil que eu tenho para poder fazer a movimentação, né, e a preparação da máquina. E a terceira conexão que eu tenho que atentar aí é onde está escrito online. A máquina se comunica e é controlada pelo computador. Então lá no computador vai estar esse fio, esse cabo vindo conectado aqui onde está escrito online. Então esses três cabos conectados, chave geral, né? Vou acionar a chave geral por aqui e aí a máquina foi acionada. Só lembrando que eu tenho um botão de emergência, pode estar acionado ou desacionado a partir da hora que eu liguei a chave geral. E aí vamos lá para o computador agora. Bom, posso ligar a chave geral, deixar a chave geral da máquina ligada e vir agora acionar então o computador. Ligo o computador que já está também energizado. Espero carregar aqui o sistema Windows do computador. Algumas máquinas, né, vão pedir senha para o usuário, né, login de usuário e senha para acessar o computador, ou simplesmente já vai estar, né, acionado diretamente, né, na tela inicial. No caso nosso aqui da FATEC, eu tenho uma senha para usuário da FATEC, FATEC 123, eu entro no sistema do Windows do computador. E aí, uma vez o computador acionado, o computador ligado, eu vou procurar na tela o software que comanda a máquina. Tem a versão já em português, está escrito aqui, ó, máquina de ensaios. É esse o ícone que eu vou acionar. Então, ó, vou dar 2 cliques lá no máquina universal de ensaios e está aí a tela inicial do software. Para acessar o software, tem outro usuário e senha de novo. Então, geralmente, né, nessa versão que o pessoal da Arotec distribuiu para o Centro Paula Souza, eu tenho aqui, ó, uma condição de operador superior para o usuário e a senha vai ser essa palavra time. Ali, ó. A própria time é a senha do sistema para acessar e fazer o login no software da máquina. Aí, uma vez que você colocou senha e usuário, configuração, né, normal para a gente preparar e fazer o nosso ensaio. Bom, nessa primeira janela então que aparece, é onde eu vou configurar as informações do que está montado na máquina e o sistema do software reconhecer isso e a máquina funcionar corretamente. Primeira coisa, né? Célula de carga.
eu tenho uma opção de montar uma célula de carga adicional sem ser a que vem padrão na máquina. Então, eu vou escolher por aqui, ó, uma célula de carga de 5 kN ou de 100 kN. Nessa hora eu vou deixar de 100, porque é justamente aquele cabo que a gente conectou lá atrás, né, informando que a célula de carga padrão é de 100 kN. A segunda coisa que eu tenho que fazer é escolher a deformação da mesa, uma das 4 opções que apareceu aqui para mim. Se eu deixar em branco, eu vou fazer o ensaio sem a utilização do extensômetro, que é um acessório utilizado para medir a deformação do corpo de prova. Mas a máquina faz ensaio de tração sem a utilização do extensômetro também. Então, eu vou reconhecer aqui, ó, se é o extensômetro de grandes deformações, DBX, ou se vai ser o extensômetro intermediário aí que eu tenho, né, de 12,5 a 25. Ainda tenho um outro extensômetro de 25,50, que nesse caso eu já falei, eu vou deixar tudo em branco, porque eu não vou usar esse acessório, que não é obrigatório, né, para executar o ensaio. E por fim, eu vou clicar no botão OK. Nessa hora, é importante que a chave geral da máquina já esteja acionada. Ela vai comunicar com o sistema da máquina. Se tiver desligado lá e eu pressionar o botão OK, vai gerar uma mensagem de erro na tela. Mas no nosso caso aqui, ó, clicou em OK, eu já estou na tela inicial do software. Muito bem, tela inicial do software. Eu consigo perceber, né, que tem, ó, 4 displayzinhos digital bem destacado no alto da tela. Tem o primeiro ali marcando força, aqui a unidade dele em newtons, ó. Tem o segundo marcando deslocamento, a unidade dele em milímetros. Tem um registrador aqui para deformação, também em milímetros. E ele ainda também marca o tempo do ciclo, né, do ensaio em segundos. E aqui algumas informações que a gente já vai trocar ideia, para mostrar que essa é a área de trabalho inicial aí do software, né? É assim que a gente reconhece aí que a máquina está ligada. Por exemplo, no valor de força, sempre vai aparecer um número absurdo, um número diferente. Não tem problema. Depois, na hora que você for fazer o ensaio, você vai zerar ele a partir do início do ensaio, e aí sim ele vai ser, né, atualizado. Outro detalhe importante que a gente nota aqui no começo é esse sistema de botoeiras, onde eu consigo manipular ali o movimento da máquina para o movimento, por exemplo, ó, de subida ou descida e parada do travessão, que vai fazer a realização do ensaio, né? Tem o botão de acionar o start da máquina e o botão clear, que é o botão que vai zerar os 4 displayzinhos digital que eu tenho. Porém, esse mesmo sisteminha de botoeira que tem aí é exatamente o controle aqui, ó, portátil. Então, a partir de um ponto de parada stop aqui, eu consigo fazer o movimento de subida. Olha lá, a máquina se move para cima. A garra de cima, né, se move, a garra de baixo fica fixa. Botão stop, parou. Se eu aperto para baixo, down, a garra também se move nesse sentido e eu paro ela aqui no botão stop em vermelho. Esses outros 4 botãozinhos que tem aqui embaixo também é um sistema de aproximação para subir e descer, só que de maneira mais suave, mais controlada. Então, ó, um slow down, por exemplo, é uma maneira de descer a garra com 50 milímetros por minuto, e eu ainda consigo fazer essa movimentação em 5 milímetros por minuto. Do mesmo modo, né, eu consigo também fazer a subida bem com um ajuste mais fino, um ajuste intermediário de 50 ou totalmente no 350 milímetros por minuto para efeito de preparação do software. Preparação para o ensaio.
a partir da máquina, né, funcionando, ligada, o que vai ser então a sequência aí? O passo a passo vai ser o seguinte, ó. Você vai buscar naquelas abas ali em cima a opção de rotinas de ensaio e logo na primeira opção, editar rotina de ensaio. Clicou no editar rotina de ensaio, você vai ter 5 passos para você configurar que a máquina vai estar pronta para fazer o ensaio. No passo 1, a primeira aba, passo 1, é onde eu escolho, nessa cascata, ó, é onde eu escolho o ensaio que vai ser realizado. Então, a nossa máquina é uma máquina universal, onde ela faz ensaio de cisalhamento, compressão, embutimento, flexão e tração, né? Depende do acessório que está montado na máquina, de como eu vou imprimir uma força no material, eu vou então selecionar o tipo do ensaio. Como o nosso ensaio aqui para hoje, nessa demonstração, vai ser um ensaio de tração circular sem extensômetro, então clica no ensaio de tração circular sem extensômetro e automaticamente no lado direito da janela ele já deixa selecionado que a máquina vai fazer o movimento de subida para tracionar o corpo de prova, e o tipo do corpo de prova é circular, porque eu disse lá no começo que é um ensaio circular sem extensômetro. Essa detecção automática de rompimento da amostra pode estar habilitada ou não. A máquina pode julgar que o corpo de prova já foi rompido e parar o sistema automaticamente, ou se você deixar desmarcado, que é o que eu vou deixar, né? Vou deixar essa opção desmarcado. Eu mesmo vou apertar o botão stop no final do ensaio, determinando, né, na minha mão que vai ficar essa função. Então, parou o ensaio. Eu não preciso colocar uma parada automática do ensaio. Outro detalhe importante que não pode falhar: todos esses passos, do passo 1 ao passo 5, tem que ser lembrado de clicar no botão salvar, um de cada vez. Então, ó, escolhi o tipo do ensaio, não coloquei parada automática, reconheci que é tração circular, salvar, ok. Passo 2. Passo 2 é referente à velocidade do ensaio. Nesse campo aqui, ó, eu vou digitar aqui, ó, a velocidade em milímetros por minuto para um ensaio metálico, né, de corpo de prova metálico. 10 milímetros por minuto, 15 milímetros por minuto atende a condição, né, de fazer um ensaio de tração, que o resultado é garantido, não vai sofrer interferência pela velocidade. Salvar, ok. E vamos para o passo 3. No terceiro passo, eu vou configurar o tipo do gráfico que o software vai gerar quando estiver executando um ensaio. Mas ele também configura outros gráficos secundários, sem ser o gráfico principal. Então, o força por deslocamento, né, é justamente o gráfico básico para o ensaio de tração, onde a força vai variando, eu vou fazendo o deslocamento do travessão, e aí nessa hora eu dou um ok. Então, o segundo e o terceiro tipo de gráfico, se eu quiser alterar, para a demonstração de hoje não vai fazer diferença. Lembrando que tem que salvar o passo 3 e ok. Passo 4 vão ser as informações de entrada. Tudo que eu sei que é eu que vou digitar na máquina, eu vou fazer uma lista e vou deixar aqui habilitado essas informações que vão ser as entradas. Como assim entrada, né? Que material que vai ser feito o ensaio? Então eu vou digitar que material que é.
Que diâmetro que tem o corpo de prova? Eu vou digitar depois que diâmetro que é. Então, essas informações já fica configurada previamente. É basicamente vir aqui no botão salvar e OK. E no passo 5, são as informações de saída. É o que a máquina fornece quando ela realiza o ensaio. Então, a máquina fornece a força máxima, a máquina que vai me dizer qual foi então, né, a resistência do material, qual foi a deformação do material. Essa lista eu posso adicionar mais elementos ou retirar coisas daqui. Essa hora é a hora de configurar isso. Também já previamente definido. Clico no botão salvar. OK. E aí sim eu posso fechar essa janela e continuar a preparação do software. Na continuação, você vai fazer então o seguinte: na tela inicial do software, agora sim é a hora de digitar então o que estava habilitado lá no passo 4. Qual era o material do ensaio que eu estou realizando, né? O corpo de prova aí vai ser um aço da liga, por exemplo, SAI 1010, um SAI 1010. É aqui que eu digito o material. Qual é o diâmetro desse corpo de prova, né? Qual vai ser aqui, ó, a distância inicial de deformação? Então eu tenho que conhecer as medidas, as informações referente ao corpo de prova. Nosso diâmetro vai ser 10 milímetros e o comprimento do corpo de prova vai ser 60 milímetros. Vou mostrar aqui, ó, que a gente usinou um corpo de prova, né, padronizado dentro da norma BNT, onde o diâmetro mediu 10 milímetros, o diâmetro dessa parte menor, então medições ao longo do comprimento aqui 10, e os 60 milímetros é referente a esse intervalo entre os dois raios de concordância, né? Então, olha lá, ó, distância inicial da deformação, exatamente 60 milímetros. Só para completar lá no software a orientação aqui inicial, eu vou colocar, vou deixar zerado distância final e diâmetro final. Não é nessa hora que digita, né, essas informações, mas lembrar que tem um salvar parâmetros aqui também. Nessa hora salvou tudo, depois que salvou os 5 passos, digitou as informações de entrada e salvou, agora a preparação é lá na garra com o corpo de prova. Muito bem, a preparação do corpo de prova na garra consiste em montar, né? Você tem que selecionar cada castanha dessa, né? Cada mordente desse compatível com o corpo de prova que você está utilizando. Então, o mordente apropriado para material retangular, e enquanto que aquele mordente que está montado na garra tem uma ranhura para receber exatamente, né, o corpo de prova cilíndrico, que é diferente um do outro. Primeira coisa então, ó, na garra fixa, na garra de baixo, eu vou colocar o corpo de prova e vou prender ele na máquina, deixando aquela parte do diâmetro maior do corpo de prova totalmente dentro da garra. E com o auxílio aqui do controlador, eu vou aproximar a garra que se move para fazer a fixação na parte de cima também. Então, uma velocidade mais rápida de aproximação, uma velocidade lenta para não deixar bater. Se precisar, você ajusta aqui, ó, né, na medida, para que exatamente o corpo de prova vai acomodar dentro da garra.
Corpo de prova, então, lá, acomodou dentro da garra. Pode fixar a garra de cima, fixou a garra de baixo. Como houve um deslocamento da posição inicial, né, da onde eu energizei o sistema, então, olha o que acontece lá no software. Ele está registrando um valor de força e um valor de deslocamento que deve ser zerado aqui, ó, no botão Clear, com um clique aqui nesse botão, mostrando que agora sim a força está inicial, deslocamento, deformação e tempo, tudo zerado. Apertou Clear, corpo de prova preso e software preparado, a gente está pronto para executar o ensaio. Tudo pronto, eu venho então lá no botão Run, de início, né, de executar o ensaio. Quando eu apertar esse botão, ele vai automaticamente passar para a tela do gráfico. Então, ó, pode acompanhar aqui o dar o Start aqui. Automaticamente ela cai na tela do gráfico, onde começa a desenhar a curva tensão-deformação. Como esse material é um material bastante dúctil, ele faz logo depois do comportamento elástico ali, ó, né, da zona elástica do material, ele faz a região do escoamento do material e agora sim ele já começa a entrar na fase de deformação plástica. Bem aqui nessa região do alto da curva que está sendo desenhada, vai ser onde a gente vai começar a reparar aqui no corpo de prova a formação da estricção, que é onde vai sofrer o rompimento do material. Então, uma vez lá, ó, o material, uma vez perto aí de 33, 34 mil newtons, é onde ficou definido a resistência máxima, né, desse material. E a partir desse ponto, ó, mais ou menos ali na região, bem do meio do corpo de prova, uma diminuição do diâmetro inicial, aonde vai sofrer o rompimento. E após essa ruptura, eu vou vir no botão Start, ou melhor, Stop, para deixar a máquina, né, em condição de parar de novo. Bom, primeira coisa que a gente percebe quando eu apertei o botão Stop, gerou aqui, né, no gráfico principal a nossa curva tensão-deformação do material. A gente consegue, além de perceber aqui toda a zona elástica, a fase do escoamento e a deformação plástica, fica bem nítido que nesse ponto, nessa região, né, que é referente a essa deformação aqui, ó, houve a ruptura do material. Então, ele está bem próximo aqui de 22 milímetros, né, da condição inicial que ele estava, enquanto uma força de 33, quase 34 mil newtons foi necessária para romper esse corpo de prova de aço carbono 1010. Na continuação aqui, eu vou buscar aqui no canto inferior esquerdo o ícone resultados, para mim conhecer as informações, por exemplo, de força máxima, mas a tensão já também de resistência do material, né? Qual foi aqui, ó, a resistência máxima que ele suportou? Perto de 430 megapascal de resistência. Porém, tá faltando duas informações para ficar completa essa listagem aqui, né, de resultados. Então eu faço o seguinte, ó, continuo na tela inicial, que é parâmetros, ali, ó, parâmetros ali, e nessa lista que apareceu aqui, né, na tela inicial, aquelas duas informações que eu não coloquei no início, porque é justamente agora que eu vou ter essas medidas, né? Qual a distância final do corpo de prova e qual o diâmetro final, já que ele diminui o diâmetro, né?
Então nessa hora eu devo fazer o seguinte: com o paquímetro eu vou medir o diâmetro final do corpo de prova, vou digitar aqui, mas a distância final eu consigo medir na própria tela do gráfico. Então como é que eu faço? Ó, lá no ícone curva simples é onde ele mostra a figura da imagem. Então eu faço assim, ó, clica na tela, segura clicado e arrasta o mouse, abrindo essa janelinha. Ele vai dar um zoom só aqui na janela. Ó, posso repetir, ó, clica na tela, segura arrastando o mouse e abre uma janelinha. Ele dá um zoom ali, ó, naquela região. E aí, com bastante precisão agora, ó, dando zoom aqui, ó, eu consigo perceber que a ruptura aconteceu bem na medida 22,574 milésimos de milímetro. Então, se o corpo de prova tinha 60 milímetros, mais 22,574 vai dar 82,574 milímetros. Então agora eu faço a janelinha para cima, clica na tela, segurando para cima, e aí lá na tela parâmetros, procuro a distância final de deformação e vou digitar então 62,574 milésimos de milímetro. E o diâmetro, né? Ó, diâmetro final, aí, isso, perdão, corrigindo, 60 mais 22, 82,574 milímetros. O diâmetro final, aí eu pego com o paquímetro, né? Corpo de prova na mão, vou medir junto as duas partes, juntou as duas partes aqui, e mede com o paquímetro a região do menor diâmetro que deu, 5,95 milímetros de diâmetro final, 5,95. E o detalhe importante que não pode esquecer, né? Na hora que digitou a distância final e o diâmetro final, você tem que de novo salvar os parâmetros, para que quando você clicar então em resultados, agora sim, ó, ele carrega e calcula a deformação e a estricção em porcentagem. Muito bem, até agora ele já gerou o cálculo dos resultados que a gente queria e a curva, né, o desenho lá da curva tensão-deformação. O último passo vai ser gerar um relatório de tudo isso que a gente fez. Para que esses valores fiquem salvos lá no relatório, você também deve salvar esse resultado aqui, senão o relatório sai em branco lá. Então, salvar o resultado também é importante. E aí sim eu busco lá, ó, a aba relatório, lá em cima relatório, visualizar relatório. Você pode ter na sua máquina, né, um modelo padrão de folha que você queira realizar a impressão desse ensaio, por exemplo, um ensaio de tração FATEC, ensaio de tração ETEC, assim por diante, e visualizar aqui esse relatório que sai no formato Word. Então, cabeçalho com algumas informações iniciais do ensaio, distância, velocidade, diâmetro, os valores de resultado, né, inclusive preenchido aqui, ó, a força máxima, a tensão de resistência, a tensão de escoamento, mais a porcentagem de alongamento e estricção, e para completar toda a curva tensão-deformação, que você pode, a partir dessa hora, imprimir, sai a impressão direto na sua impressora, se estiver ligado no computador, ou enviar por e-mail, fazer todo o seu histórico e assim por diante. Ok? Obrigado.